Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e vamos a mais uma aula virtual, né? Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre problema de pesquisa. Agora que a gente já tem base sobre o que é conhecimento, sobre o que é pesquisa, como elaborar um projeto de pesquisa com base nesses conhecimentos que nós já passamos, agora é hora da gente realmente botar a mão na massa. O que seria essa mão na massa? Agora a gente vai abrir aquelas caixinhas que nós havíamos falado nas aulas passadas, em que nós vamos realmente aprender as etapas de um projeto de pesquisa. E essa primeira etapa é aprender a fazer a construção de um problema de pesquisa, que é a primeira etapa que nós fazemos ao desenvolver uma pesquisa. Antes de a gente começar e passar para as regras de como formular um problema de pesquisa, eu sempre gosto de definir com vocês o que é. Então, para a gente poder iniciar, eu queria que vocês pensassem comigo, o que seria um problema de pesquisa? Ah, Silvino, o problema de pesquisa é algo que eu não sei ainda a resposta, é algo ainda que o pessoal está estudando, é algo que eu tenho na minha vida. Não ter hoje a resposta de como tratar esse coronavírus é um problema de pesquisa? Sim, isso tudo que a gente está falando vem lá daquela parte do senso comum de que eu estou questionando algo para tentar achar uma resposta. Mas para a gente poder tentar trabalhar de uma forma mais tranquila e tentar nivelar aí o nível de informação, eu fui lá nos nossos livros de metodologia científica e busquei 3 definições que esses livros trazem. Olha quais definições são essas. A primeira: assunto controverso, ainda não satisfatoriamente respondido em qualquer campo do conhecimento e que pode ser objeto de pesquisa científica ou discussões acadêmicas. A segunda definição é situação difícil e conflituosa. A terceira é uma questão levantada para inquirição. O que é inquirição? Para questionamentos, algo que deve ser considerado, algo que deve ser discutido e algo que precisa trazer uma solução. Se a gente pensa no que é um problema, essas 3 respostas vão ao encontro dessa pergunta. Mas para nós da pesquisa, qual dessas 3 seria a melhor resposta? E eu afirmo para vocês, a melhor resposta seria a primeira. Assunto controverso, ainda não satisfatoriamente respondido em qualquer campo do conhecimento e que pode ser um objeto de pesquisa científica ou de discussões acadêmicas. Então, agora que a gente já definiu o que é um problema de pesquisa, vamos passar para as etapas de como construir na prática esse problema de pesquisa. Eu já adianto para vocês que existem 5 regras. Essas 5 regras, quando nós olhamos para elas não são regras difíceis, mas o maior desafio é quando você junta todas elas em uma pergunta, que você vai ver que é a primeira regra que nós precisamos caminhar. Vamos aí então para os nossos exemplos. Primeiro exemplo, trouxe aqui um exemplo para a turma de odontologia e um exemplo para a turma de psicologia. Os dentistas precisam de melhores salários? E o segundo exemplo, os psicólogos precisam de melhores salários? Se a gente fosse abrir isso aqui para discussão, se nós estivéssemos juntos em alguma ferramenta em que vocês estivessem online, nós ficaríamos horas discutindo isso, porque cada um teria a sua opinião. E muitos de vocês diriam que esses profissionais precisam de melhores salários. E a gente teria várias situações que justificaria isso. Vou melhorar um pouco esses problemas e dizer que eu posso transformar essas perguntas iniciais em um problema de pesquisa. Olha o que eu fiz. Questão 1. Em que medida os salários recebidos por esses dentistas de Belo Horizonte influenciam na qualidade de vida? Segundo, em que medida os salários recebidos pelos psicólogos de Belo Horizonte influenciam na qualidade de vida? Ué, Silvino, esse problema deu uma mudada. Parece que agora ele ficou mais bonito. Não ficou mais bonito? Está mais completo, está mais robusto, está mais bem elaborado? Pois é. Por que ele ficou mais robusto, mais bem elaborado,
mais bonito aí, entre aspas, porque ele seguiu 5 regras, que são essas 5 regras que eu quero que vocês aprendam para a gente conseguir sair do senso comum e ir para o senso crítico. Quando eu vou para o senso crítico, eu consigo transformar esses problemas em problemas de pesquisa, e aí sim eu consigo desenvolver o meu projeto de pesquisa. Vamos analisar aqui de novo ainda esses problemas. Em que medida os salários recebidos por dentistas ou psicólogos de Belo Horizonte influenciam na qualidade de vida? O que esses problemas, na sua essência, estão querendo? Eles querem trabalhar com assuntos salários e qualidade de vida. Então, estou querendo saber como que esse salário influencia na qualidade de vida desses profissionais. Entendi então. Silvino, então você quer dizer que para eu conseguir desenvolver um problema de pesquisa, eu preciso de assuntos mais claros, né? Sim, você vai ver que esses assuntos mais claros vai lá ao encontro da segunda regra que a gente precisa desenvolver. Mas vamos caminhar aqui então nas 5 regras que nós precisamos desenvolver na aula de hoje. Primeira regra: o problema deve ser formulado como uma pergunta. Aquele problema que nós acabamos de mostrar, ele veio em formato de pergunta? Sim, porque simplesmente no final da frase tinha um ponto de interrogação. Essa regrazinha número 1, a regrinha aqui, é a mais fácil. Todo problema de pesquisa deve vir em formato de pergunta. Então, todo problema ele vai ser finalizado com uma pergunta. Segunda regra: o problema deve ser claro e preciso. O que quer dizer esse problema ser claro e preciso? Toda vez que eu trabalho com 2 situações, no mínimo em um problema de pesquisa, eu estou trabalhando com uma clareza. Vejam bem, nesse exemplo dos salários da qualidade de vida, eu queria saber como que um interfere no outro e como o outro interfere nesse um. Toda vez que eu tenho esses 2 assuntos, e na academia nós chamamos eles de construtos, eu estou trabalhando com clareza. Eu tenho a clareza que esses 2 assuntos estão sendo pesquisados. Mas eles estão sendo pesquisados com quem? Com os profissionais que eu pontuei. Quais eram os profissionais? Dentistas e psicólogos. Então ele também se torna um problema preciso. O problema então ele é claro porque eu estou trabalhando 2 assuntos no mínimo, 2 construtos no mínimo, e ele se torna preciso porque eu estou trabalhando com psicólogos ou dentistas. A terceira regra que nós precisamos seguir, e ela é muito importante também, e que nos traz aí uma informação, é que o problema ele precisa ser empírico. O que é isso, Silvino? Eu já ouvi alguns professores falando, já li alguma coisa no material que você mandou. A questão empírica, ela vai lá na seguinte situação. Todo empirismo ele é passível de ser observado. O que é essa observação na pesquisa? Eu consigo ir para campo, literalmente, tentar buscar essas respostas a partir de observação, a partir de experimentos, a partir de entrevistas, a partir de questionários que eu posso aplicar. Então, uma regrinha que vocês precisam guardar aí com vocês para poder entender o que é esse empirismo é tudo aquilo que é passível de ser observado, de ser pesquisado realmente na prática. Então é aquilo que eu consigo buscar na prática respostas para as pesquisas que estão sendo propostas. E olha que essa definição você não vai achar em qualquer livro não, isso aí é coisa do Silvino. Então tentem anotar aí e guardem para vocês. Empirismo é tudo aquilo que é passível de ser observado, de ser pesquisado. A quarta regrinha que a gente precisa obedecer é que o problema ele precisa ser suscetível de uma solução. O que quer dizer isso? Silvino, quer dizer que todo problema ele vai ter uma solução? E olha que eu não estou falando de resposta. Eu estou falando de uma possível solução. Normalmente, quando nós vamos fazer pesquisas, a gente imagina que esses problemas vão ter resposta ou não. Se elas serão solucionáveis ou não. Essa quarta regrinha, ela traz para nós uma obrigatoriedade de que eu, enquanto pesquisador, na hora do momento de montar esse meu problema de pesquisa, eu preciso pensar nessa possível resposta que esse meu problema ele vai ter.
Eu consigo pensar nessa resposta na medida em que os salários influenciam na qualidade de vida dos dentistas e dos profissionais da psicologia? Consigo. Possivelmente, se esses psicólogos e esses dentistas ganham abaixo do que as regras dizem, possivelmente a qualidade de vida deles também estará o quê? De alguma forma influenciada, positivamente ou negativamente. Eu só vou conseguir esse resultado se realmente eu for para campo. Então, eu consigo pensar numa possível solução. Isso é o que quer dizer essa quarta regra. Passando para a nossa última regrazinha aí, para a gente poder fechar essa ideia da aula de hoje, o problema ele precisa ser delimitado a uma dimensão viável. Lembra lá, o problema falava o seguinte: em que medida os salários recebidos por dentistas ou psicólogos de Belo Horizonte / Minas Gerais influencia na qualidade de vida no trabalho? Por que esse problema de pesquisa ele se torna uma dimensão viável? Porque eu estou falando de profissionais de Belo Horizonte, Minas Gerais. Esses profissionais eu consigo ter um acesso de forma mais fácil. Exemplo, se nós pudéssemos entrar em contato com os profissionais que atuam aqui em Belo Horizonte, seria fácil de perguntar para eles ou aplicar um questionário ou entrevistá-los e ter uma resposta. Agora imagina se esses profissionais estivessem no Rio de Janeiro. Não seria mais difícil? Então a dimensão não seria o quê? Tão viável. É essa situação que nós precisamos pensar. Então vamos recapitular. Para que o problema de pesquisa ele se torne um problema real de pesquisa, ele possa ser construído em um projeto, ele precisa seguir as 5 regras. Quais regras são essas? Vir em formato de pergunta, ser claro e preciso, ser empírico, ser suscetível de uma solução e ser trabalhado também de uma forma viável. Essa era o principal objetivo da nossa aula de hoje. Mostrar para vocês quais eram essas 5 regras para que vocês pudessem construir um problema de pesquisa. Agora que a gente conseguiu já identificar o que seria esse problema de pesquisa, eu deixo para vocês o seguinte para casa. Cada aluno vai escolher um tema da sua área dentro do curso, pode ser de forma aleatória, eu não vou obrigar qual seria o tema, e eu quero que vocês construam 2 problemas de pesquisa seguindo essas 5 regras. E aí agora vocês vão seguir as orientações que eu vou mandar via WhatsApp e via e-mail para poder construir esse trabalho da semana do dia 23. Eu agradeço muito a atenção de vocês e nos encontramos na nossa próxima aula. Um abraço.